Para você que já trabalha com Kubernetes, o comando kubectl é familiar. Mas você já parou para pensar o que acontece por debaixo dos panos quando você executa esse simples comando? Hoje nós vamos desvendar os componentes do Kubernetes através desse comando, mas antes vamos dar uma olhada de forma individual nos componentes. Bom, nessa imagem a gente consegue ver que o Kubernetes é dividido entre Worker e Master. Começando pelo Worker, a gente tem o etcd, que é o banco de dados chave-valor do Kubernetes. Nesse banco de dados são armazenadas todas as informações do cluster, assim como os pods, os deployments e também seu estado. Isso quer dizer que qualquer recurso dentro do cluster acaba virando um valor dentro de uma chave no etcd. Outro componente muito importante no Master é a API Server. Isso porque tudo acontece através dela. Então, quando você dá um get pod, por exemplo, você está batendo nessa API, assim como editando um recurso. E não só isso, outros componentes do cluster usam o API Server para se comunicar. Passando para o próximo componente, nós temos o Controller Manager. O Kubernetes é composto por vários controladores, assim como o controlador de pod, controlador de deployment, de réplica set. E o Controller Manager serve para gerenciar todos esses controladores e garantir que eles estejam rodando corretamente. Seguindo a imagem, nós temos o Scheduler. Esse é o componente responsável por agendar os pods nos nós. Partindo agora para os workers, nós temos uma engine Docker, que nesse caso na imagem está mostrando o Docker, mas pode ser perfeitamente o containerd. Outro componente do worker é o Kubelet. Ele é o responsável por rodar os pods dentro do nó. Bom, para finalizar a gente tem o kubeproxy, mas esse cara a gente vai deixar para abordar num próximo vídeo. Agora que nós já temos uma ideia de cada componente do cluster, vamos voltar para a nossa pergunta inicial. O que acontece por debaixo dos panos quando a gente roda um simples kubectl apply-zero? Para começar, vamos subir um Kubernetes local. Para isso, a gente vai fazer uso da ferramenta Kind, que é uma tool que sobe o Kubernetes localmente. A instalação é bem simples. Como é um binário, basta fazer o download, dar as permissões necessárias e mover para sua pasta bin. Para subir um cluster também é bem simples. Basta a gente dar o comando kind create cluster e ele vai subir um Kubernetes para a gente dentro de um container do Docker. Mas a gente vai fazer um pouco diferente. Como a gente quer separar o master do worker e também adicionar um debug mais avançado, vamos criar um kind config. Nesse arquivo, basicamente, o que a gente está fazendo é separar o master do worker e também setar o modo debug. Agora vamos criar o nosso cluster passando o arquivo como parâmetro. Bom, agora que terminou, a gente deve ser capaz de dar um docker ps e ver os nossos nós rodando, tanto o master quanto o worker. E chegamos enfim ao kubectl. Bom, o kubectl é um client para interagir com o API Server. Ele é um binário em Go feito em cima da biblioteca Cobra, que é uma interface de command line em Go. Bom, aqui no meu diretório corrente eu tenho esse manifesto de pod, que é o que a gente vai subir através do kubectl. Ele é uma imagem de Ubuntu que roda um sleep. Agora vamos dar um kubectl apply nesse manifesto e acompanhar os logs na API Server. Bom, como o kubectl não sabe se esse recurso existe ou não, primeiro ele faz um get, como a gente pode ver na API de pods. E o API Server retorna um 404. Baseado nisso, o kubectl sabe que deve mandar um verbo post com o payload, que é o nosso manifesto. Vamos editar o manifesto e fazer alguma alteração. Pode ser na label mesmo. Assim a gente consegue ver qual o comportamento no log quando a gente aplica um recurso que já existe. Agora a gente pode ver que ele fez a mesma requisição para saber se o recurso já existia na API de pods e agora o API Server retornou 200. Então o verbo que ele está usando é um patch, passando o payload. Bom, depois que a API Server recebe esse post, ela faz algumas validações, a gente pode ver algumas dessas validações no código fonte. E depois disso ela persiste no etcd. Bom, agora vamos passar para o etcd e entender como esses dados são armazenados lá dentro. Para isso vamos acessar o container do master mesmo e fazer a instalação do etcd client. Assim a gente consegue fazer requisições direto no banco etcd. Certo, agora vamos fazer a nossa query aqui, passando o nosso pod. Bom, aqui a gente pode ver
que ela tem uma chave e um valor. Vamos decodar isso daqui. Bom, apesar de a leitura estar difícil aqui dentro, a gente consegue ver que o que tem aqui dentro é basicamente o manifesto do nosso pod, incluindo versões anteriores aplicadas e assim como status. Para facilitar a leitura do que tem lá dentro, a gente pode basicamente vir aqui no nosso kubectl e dar um edit no nosso pod, que vai ser exatamente o que está lá dentro do etcd. E aí, você sabia que era assim que eram armazenados os dados dentro do etcd? Bom, o fluxo até aqui foi kubectl apply um manifesto, o API server recebe esse manifesto através de um payload e persiste no etcd. Vamos entender o que acontece daqui para frente. Mas antes, vamos deletar o nosso pod para a gente começar de novo. Além disso, vamos acessar o worker e vamos parar o kubelet. No master, a gente vai parar alguns serviços também, que é o Controller Manager e também o Scheduler. Assim facilita a gente ver os logs passo a passo. Bom, os serviços que sobraram de pé foram o API Server e o etcd. Agora vamos dar um apply naquele pod. Ok, ele aparece criado. Vamos dar um edit nele para entender algumas coisas. Navegando até status, a gente vê que a fase dele está em pending. Guarde essa informação. Bom, agora vamos entrar dentro do master e vamos voltar ao serviço do Controller Manager. Bom, agora que a gente subiu o Controller Manager, deu para ver que ele já rodou o controller de pod, que fez algumas validações pelo qual ele é responsável, que nesse caso o PVC e também o Pod Disruption. Certo? Ele não lê isso direto do etcd, toda requisição é feita através do API Server, como a gente já tinha comentado. Bom, agora vamos subir o serviço do Schedule e também vamos acompanhar os logs dele. Bom, o Scheduler não é um controlador, mas ele roda a cada intervalo de tempo também. E já deu para ver que agora que a gente subiu ele identificou através do API Server que tem um pod novo para ele schedular. Bom, aqui como a gente derrubou o kubelet, não tem nenhum nó disponível para ele subir esse pod. Bom, vamos dar um edit no pod para acompanhar o status. Bom, agora aqui em status a gente vê que a fase continua pendente, mas o type pod schedule está false, porque não tem nenhum nó disponível. Por último, vamos entrar dentro do node worker e iniciar o kubelet. Bom, agora que o kubelet está de pé e existe um nó disponível, o schedule vai agendar esse pod para rodar nesse determinado nó. Vamos dar um edit novamente no pod e dar uma olhada nos status. Bom, aqui na fase a gente viu que ele já está running e aqui nós temos o nó que ele foi agendado. Então, o que acontece é que o schedule coloca esse campo e o kubelet vai, via o API Server, verificar se tem algum agendamento para rodar nele. Mas você deve estar se perguntando, e quando eu dou um kubectl apply no manifesto de deployment? Bom, o processo é bem similar. O Controller Manager vai rodar o controlador de deployment, que por sua vez vai criar uma chave no etcd de réplica set. Então, o controlador de réplica set vai entrar em ação, criando os pods. O resto você já conhece. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Se você gosta de conteúdo como esse, mais baixo nível, deixe nos comentários.